Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo aí uma análise e comentários da vitória do Timão, sobre o nosso arquirrival Palmeiras no jogo de ida da Copa do Brasil. Jogo com polêmicas, jogo com muita discussão, muita briga, mas vamos lá ao que interessa. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e Kawaii. Deixe seus comentários tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo e depois dou uma moral pra vocês, tá bom? E deixa o like, tá galera? Deixa o like, agradecendo já os novos inscritos no YouTube, viu gente? Obrigadão mesmo. E o vídeo, que antecedeu esse jogo do Corinthians com o nosso arquirrival, tá quase chegando a 1000 visualizações, tá? Vamos lá, gente. Ontem às 21h30, o Timão venceu nosso arquirrival Palmeiras por 1-0, gol de Memphis Depay. O Dorival mandou a campo Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel, José Martins, André Carrillo, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. O nosso arquirrival do técnico Abel Ferreira mandou a campo o Everton, Jai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Piquerez que tido aí como o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. O meio de campo com Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício. Na frente, Sousa, Vitor Roque e Facundo Torres. O jogo começou bastante brigado, bastante disputado, mas o Corinthians teve uma chance, já no começo com o Raniel de cabeça, com o cruzamento do Garro, escanteio, o Raniel cabeceou e o Everton fez a defesa. Aos 5 minutos, o Gustavo Gomes teve uma chance também de cabeça. Aos 15, Mateuzinho cruza e Memphis Depay divide com o Gustavo Gomes. O jogador do Corinthians cai, mostrando o meião rasgado, marca das travas da chuteira na perna. O Wilton Pereira não tinha dado nada, o VAR chamou, e ali mostrou que o Gustavo Gomes entra primeiro com a sola da perna, e aí o Memphis acaba chutando, e o VAR aciona o árbitro, que vai lá e marca pênalti para o Corinthians. Mas antes disso anteceder a ida ao VAR, muita reclamação, jogadores do Corinthians em cima do árbitro, jogadores do Palmeiras, parecia que não queriam deixar o árbitro ir na cabine do VAR analisar o lance. Depois de mais de 6 minutos, o árbitro volta, marca o pênalti, e aí nosso artilheiro Yuri Alberto vai para a cobrança. Todo mundo postando muito. Eu até achei estranho ele ir para a cobrança. Até pensei que fosse o Memphis Depay ou até o próprio Garro. Mas o Yuri bate no canto esquerdo e o Everton faz linda defesa. Foi uma boa defesa. Aos 25, Mateuzinho de longe arrisca e o Everton faz a defesa. Aos 43, o Giai, após um bate-rebate ali, a bola sobra para ele na direita, ele manda pro gol e o André Ramalho tira de cabeça em cima da linha. Nesse primeiro tempo, gente, o que analisar? Foi um jogo com bastante briga, bastante disputa, mas muito picotado, muitas faltas, muitas reclamações. O árbitro não conseguiu dominar o jogo, ter o jogo nas suas mãos, então os jogadores faziam o que queriam e assim, bem aguerrido, Pro lado do Corinthians, o que eu sempre cobro aqui, que o time joga com vontade, com raça, e foi o que aconteceu. Para o segundo tempo, sem nenhuma alteração, começou já com o Sousa, tentando de cabeça. Isso é uma grata surpresa esse jogador, viu, meu? Eu não sabia, o Palmeiras é o último reforço que chegou aí do Palmeiras, e o cara jogou bem, viu? Jogou bem, me surpreendeu bastante. Teve um lance no primeiro tempo do suposto pênalti do Carrillo, E eu vou dizer, assim, eu vi
muitos comentários dizendo que foi pênalti, não sei o que. Pra mim não foi pênalti, não há uma carga suficiente, né, para essa queda toda do jogador do Palmeiras. Mas, voltando, né, pro segundo tempo, só para que eu tinha esquecido esse negócio do pênalti, aí o Sousa tentou, né, de cabeça. Aos 12, o Sousa novamente recebe, né, avança lá e bate pro gol. E quase quase o gol não, defesa do Hugo. Depois o jogo ficou, né, picotado, né, defesa do Hugo não, gente, a bola foi para fora. Tô confundindo os lances. Depois o jogo ficou naquela, né, trocação, muito disputado, mas sem emoções, né, mais brandas, e aí saiu o gol do Timão. Nesse momento o Palmeiras estava melhor, né, na partida. Mas aí aos 33 saiu o gol do Timão. O Garro, né, cobra rápido a falta, né, dá só um tapinha por cima. O Piquerez, que teria que estar na marcação do Mateuzinho, não está. O Mateuzinho recebe, levanta a cabeça, cruza na medida para Memphis Depay entre Mikael e o Gustavo Gomes cabecear sozinho e marcar o gol do Corinthians de cabeça. Explodiu, né, Neoquímica Arena e o bagulho ficou louco, né, cara? A gente sabe quando sai o gol lá na Neoquímica, o negócio explode mesmo. É alegria total. E aos 33, aos 36, o Aníbal levanta a bola, Gustavo Gomes ajeita de cabeça e o Maurício, né, livre, marca um golaço para o Palmeiras. O VAR, né, chama novamente o Wilton Pereira para análise do lance, um suposto impedimento de Gustavo Gomes. Um lance polêmico, traçaram linhas para lá, linhas para cá, e foi, né, falado que o ombro do Gustavo Gomes estava adiante. Então, impedimento marcado, gol anulado do Palmeiras, uma polêmica muito grande, né? E enquanto tiver árbitros que eram ruins no campo, estão operando o VAR, eles estragam tudo, né? Mas aí, né, quando o Palmeiras foi beneficiado no jogo contra o São Paulo, no Paulistão, eu não vi ninguém do Palmeiras reclamando não, viu? Do VAR. É bom lembrar disso, tá? Aos 44, Maurício, né, chute de longe que o Souza defende. Aos 49, Garro aciona o Yuri Alberto, que domina, se livra da marcação, chuta, mas a bola desvia no Mikael e vai fraca para o Everton. Final de jogo, com, né, sinalizadores novamente, aquele laser nos olhos do Everton, vamos ser punidos, né? Para variar, a torcida do Corinthians não aprende, né? Não aprende. Eu sei que está todo mundo feliz, eu também estou feliz, mas temos que pensar nas punições, gente. Pode prejudicar o próprio clube, né? Jogar sem torcida, você vê ontem, mais de 45 mil torcedores, então, pô, você tem que valorizar o torcedor, entendeu? Então você tem que estar com a casa cheia, então a torcida não pode prejudicar o clube inteiro, entendeu? E os outros demais torcedores. Lembrando que no segundo tempo entrou o Andileri, né, no lugar do Bidu, o Charles no lugar do Ranieri e o Breno Bidon no lugar do Carídio. No Palmeiras, o Mikael entrou no lugar do Bruno Fux machucado, o Alan no lugar do Sousa, o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque. E é só isso. Foram só esses. Gostei muito do time do Corinthians e volto a falar. O que acontece? Se o Corinthians, eu falei isso, se o Corinthians jogar com a mesma raça que jogou, raça e vontade que jogou contra o Cruzeiro, contra o Botafogo no segundo tempo, o Corinthians ia disputar com o Palmeiras. E foi o que aconteceu. O Corinthians estava disputando o jogo, o Corinthians queria o jogo. Então, assim, a disposição dos jogadores foi intensa. Então, isso é bom, é muito bom, entendeu? Gostei do Souza, o Mateuzinho jogou bem, tá? Jogou muito bem. Para mim, o Bidu não se apresentou como é de costume, né? Ficou mais no campo defensivo. André Ramalho, no começo, dando alguns sustos, né? Mas aí salvo pelo Gustavo Henrique, que jogou muito bem o Gustavo Henrique. Depois o André Ramalho melhorou. O Ranieri jogou muita bola, né? O Martínez, guerreiro como sempre. Eu sempre falo, se tivesse mais uns 3, 4 Martínez no time, a gente estava feito. O Carídio jogou mais ou menos. O Garro também, uma partidaça, joga muita bola o Garro. E o Alberto esteve bem, perdeu o pênalti,
mas eu não vou colocar na conta do Yuri Alberto, né, o pênalti perdido, assim. Ele errou, né, poderia ter batido diferente, como ele sempre bate, né, no outro canto do goleiro, mas eu acho que valeu pelo esforço. E o Memphis Depay, que teve o lance no pênalti, né, e no lance que fez o gol, esteve bem posicionado como fosse um centroavante, era para estar ali o Yuri Alberto, estava lá o Memphis Depay, que acabou fazendo o gol e garantindo mais um turuzinho para ele, né, o negócio tá ficando caro. O Andileri entrou quase no final do jogo, o Breno Bidon deu uma cadência também melhor, né, ao meio de campo para ajudar o Garro, e o Charles tentando ali, né, fechar a linha da defesa do Corinthians. Então assim, o Dorival acertou na escalação, né, não quis inventar, nas trocas também não inventou, e eu acho que isso é o mais importante para o Corinthians. Tá? Levamos essa vantagem para o jogo de volta, né, o jogo vai ser lá no Chiqueiro lá, próxima quarta-feira, só a torcida deles, lá no tapetinho deles, mas a gente pode levar, né, como lição esse jogo e o jogo que a gente disputou primeiro na final, quando ganhamos no próprio estádio deles. Né. Eu acredito, né, ontem meu placar era 2-0, e acredito que o Corinthians, né, arranca o empate, né, com o nosso arquirrival lá no estádio deles, tá bom? E aí, gostaram da vitória? Boa, né? Boa. Vai Corinthians, tá bom? Galera, fiquem com Deus, né? Até a próxima aí. Vai Corinthians, parabéns, irmão. É isso aí, raça e vontade.